As Casas caiu. Casas Bahia anuncia plano de recuperação extrajudicial com dívida estimada em 4,1 bilhões. E nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre o que está acontecendo com as Casas Bahia, qual é o impacto dessa notícia em relação a alguns fundos imobiliários. Eu pesquisei aqui e encontrei alguns fundos de papel e também fundos de tijolo que tem como inquilino e tem exposição em Casas Bahia. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre qual é o impacto real depois dessa notícia nesses fundos imobiliários. E depois eu quero saber a sua opinião. Se você tem esses fundos, se você vai comprar mais, se você vai vender suas cotas, eu quero saber exatamente qual é a sua visão, depois da gente entender um pouco mais o que está acontecendo com o mercado, principalmente com as Casas Bahia, depois dessa notícia. Basicamente não é novidade para ninguém, saiu em todos os fóruns. Se você tá vivendo no Brasil, você deve ter visto em algum lugar, porque saiu notícia, todos os influencers postaram. Se você entrar na internet, digitar Google, Casas Bahia, vai aparecer um monte de notícia, porque as Casas Bahia é uma empresa muito relevante hoje no segmento de varejo, né? Por mais que aquelas lojas sejam bem antigas, eu vou dar minha opinião sincera aqui depois no final sobre as Casas Bahia. Todo mundo conhece, todo mundo já comprou, entrou na loja e sabe como funciona o modelo de negócio. Só que aí depois dessa notícia aconteceu uma coisa curiosa, aliás, está acontecendo enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, tô gravando na segunda-feira de manhã. A gente sempre olha uma notícia dessa e a gente sempre tenta levar pro lado negativo, principalmente quando uma empresa anuncia um plano de uma recuperação extrajudicial. Só que olha o que está acontecendo com as ações das Casas Bahia nesse momento, subindo quase 20% agora na segunda-feira de manhã. Eu tô gravando aqui agora, são 11h47. Só que olha só, no último mês a ação estava despencando 6,34%. Nos últimos 6 meses, menos 42%. Agora saiu essa notícia, a empresa está subindo quase 20%. Só que alguns fundos que têm exposição às Casas Bahia estão com as suas cotas caindo. Olha só, HSLG11 menos 0,64. XPLG11 já caiu, ó, subiu um pouquinho, depois tinha caído 0,24, agora já voltou a subir um pouquinho de novo. MCCI11, fundo de papel, já abriu o mercado caindo 0,70 e BLMG já estava caindo, não, coitado, isso aqui desde os últimos 6 meses já vem caindo bastante, mas agora caiu mais um pouquinho, 0,31%. Então olha que curioso a distorção que está acontecendo no mercado. De um lado a gente tem uma notícia de uma recuperação extrajudicial, as ações subindo 20% e os fundos imobiliários que têm exposição às Casas Bahia caindo aí 0,70, 0,40. Vamos entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. O pedido de recuperação extrajudicial é diferente de um pedido judicial. É um acordo que as Casas Bahia estão fazendo com Bradesco e Banco do Brasil, que são os principais credores aí que detêm mais de 50% das dívidas da empresa, no valor de 4,3 bi. Então olha só, pedido de recuperação extrajudicial foi aprovado pelo Bradesco e BB. Principais credores também reduz custo da dívida. Plano dá mais espaço para focarmos no operacional. Cara, a empresa estava passando por uma estruturação desde 2023. Olha só essa notícia. Lá atrás, a gente tinha em 2023 essa notícia aqui. Dona das Casas Bahia vai fechar até 100 lojas e demitir funcionários. A Via Varejo, ela anunciou na quinta-feira o fechamento de 50 a 100 lojas e também a demissão de mais de 6 mil funcionários. E por que que isso estava acontecendo? Um dos pontos foi porque a gente tinha uma taxa de juros muito alta, né? Ali, em 2023, a gente ainda tinha uma Selic em 13,75, então isso aí engessa muito o mercado, consumo enfraquece e isso afeta diretamente o varejo. Mas todo mundo sabe que Casas Bahia é aquele antigo modelo de negócio que sempre foca no crediário das pessoas. Então olha só, eles estavam passando por uma reestruturação para mudança do modelo financeiro do crediário. Porque de acordo com a companhia, 50% da sua exposição de crédito está ligada aos crediários. Ou seja, você vai lá, você compra aquilo ali, só que se você não paga, a empresa fica com uma dívida no banco. E 50% da exposição de crédito das Casas Bahia estava ligado a esse modelo de negócio que eu, em particular, não gosto, cara. Isso falando como empresa, como acionista e tudo mais, isso aí na minha visão é péssimo. Principalmente no Brasil, onde a gente tem mais de 70% da população inadimplente. Então, com certeza, juntando taxa de juros mais alta e também crediário, na minha visão, isso aí não ia dar certo. Só que se a gente tem uma empresa passando por dificuldades financeiras, a ação caindo mais de 40% nos últimos 6 meses, porque depois dessa notícia, as ações das Casas Bahia estão subindo quase 20%. Os analistas e o mercado viu como um ponto positivo a empresa passar por essa estruturação e uma proposta de uma renegociação extrajudicial. Olha só essa notícia aqui. Casas Bahia, renegociação da dívida é um passo importante para a reestruturação, dizem analistas. Em relatórios repercutindo o anúncio da renegociação por parte das Casas Bahia, 4,1 bilhões em dívidas através de uma recuperação extrajudicial. Analistas enxergam o movimento como um passo importante para a reestruturação
da companhia. Tem um ponto positivo aqui e aqui embaixo um ponto negativo, principalmente para quem é acionista, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente, falando aqui na nossa linguagem do dia a dia, a empresa estava muito endividada, o modelo ruim, Casas Bahia tem um modelo atrasado, na minha visão, em relação aos outros concorrentes. Só que aí eles fecharam um acordo extrajudicial e a empresa vai poder renegociar essa dívida com os principais credores, Banco do Brasil e Bradesco, e o mercado viu como algo positivo. Qual é o ponto negativo na minha visão aqui? Principalmente um ponto que os acionistas podem achar isso daí muito ruim. O pedido de recuperação judicial já é pré-acordado entre os credores. Portanto, deve ser aplicado também os demais credores pulverizados, dentre eles pessoas físicas. Os credores das dívidas financeiras às Casas Bahia também terão a possibilidade de converter parte dos créditos que têm com as empresas em ações. Basicamente, o Banco do Brasil e o Bradesco vai poder reverter uma parte dessa dívida em ações, e aí fica aquela questão: se eles pegarem ações como um crédito de dívida, será que eles vão realmente pensar nos acionistas que estão no mercado, ou eles vão despejar essas ações aí no mercado tentando pegar o lucro ou até pegar o dinheiro em troca das ações? Isso aí pode causar uma diluição bem grande no mercado, o que ia afetar diretamente as ações que estão na mão aí de boa parte das pessoas físicas. Eu, você ou você que é acionista da empresa. Aqui na matéria do G1, eles falam um pouquinho sobre essa transformação que está passando aí por uma reestruturação, né? Então a reestruturação previu o fechamento de até 100 lojas ainda em 2023, a demissão de mais de 6 mil funcionários, igual eu mostrei para vocês. Com essa transformação, a empresa calcular uma redução de até 1 bilhão em estoques, levando os produtos que menos geram lucro para empresas, principalmente os itens de menor preço, para o seu marketplace, deixando as lojas físicas apenas com quem oferece maior lucratividade. E aqui entra uma das coisas que provavelmente você que investe em fundos imobiliários está procurando. Olha só, segundo a empresa, a recuperação extrajudicial tem como escopo limitado e não impactará as demais dívidas da companhia, inclusive operações com fornecedores e parceiros, os quais continuarão sendo honradas e tempestivamente nos seus respectivos vencimentos, sem qualquer interrupção ou descontinuidade. Com o reperfilamento da dívida, as Casas Bahia espera ter uma melhora de 4,3 bilhões no fluxo de caixa dos próximos 4 anos, sendo 1,5 bilhão já em 2024, e garante que a nova estrutura de capital melhora a perspectiva de crédito e traz flexibilidade na relação com fornecedores, seguradoras e futuros credores. Basicamente aqui fica claro pra gente, né, que eles estão falando que o que eles têm de dívidas ali com fundos imobiliários, o que eles têm aluguéis com fundos imobiliários, não vão ser impactados com essa recuperação extrajudicial. Cabe a nós agora acompanhar e ver se isso aqui realmente vai ser validado e se a empresa vai conseguir se reestruturar para não ficar inadimplente aí, tanto nos seus CRIs quanto nos seus aluguéis. Só que quais fundos têm participação representativa nas Casas Bahia? O primeiro é o MCCI11, um fundo que eu tô sempre falando para vocês aqui no canal. É um fundo de risco médio, que eles têm aqui 3 CRIs logísticos, né? O que dá basicamente aqui 210 milhões de reais, o que representa basicamente 13% do PL do fundo. Então eles têm aqui esses 3 CRIs, um com vencimento para 2032, outro com vencimento para 2033 e outro com vencimento para 2032. Se a empresa não conseguir se reestruturar, isso aqui pode dar problema em algum momento, principalmente porque são 3 títulos de dívida aqui que representam 13% do PL do fundo. Outro fundo que também tem uma participação que já vem caindo nas últimas semanas é o XPLG11. Fiz um vídeo completo aqui para vocês no canal. Eles estão passando por problemas de inadimplência com o Mercado Dia, mais 4 outros locatários. E eu falei com vocês no vídeo, falei, ó, esse aqui é um dos pontos de atenção. 14% da receita do fundo vem da Via Varejo. Eles vão continuar pagando? Sem problemas, então tranquilo. Eles não vão continuar pagando se a empresa não conseguir se reestruturar? O fundo pode sofrer bastante no médio e longo prazo aí, caso a empresa não se reestruture. Só que na minha opinião, ainda não é momento para pânico, eu não venderia as cotas do fundo se eu tivesse, porque é um pedido extrajudicial que a gente viu aqui, que é um acordo entre 2 principais credores, Banco do Brasil e Santander. A gente precisa ver os próximos capítulos aí para ver se a empresa vai conseguir se reestruturar. Como a gente viu também, o mercado e os analistas estão vendo isso daí como um ponto positivo. Vamos ver como que vai funcionar isso aqui daqui para frente. Outro fundo que tem exposição grande também em Casas Bahia, cara, é o HSLG, cara. 37% da receita do fundo vem das Casas Bahia. Eles têm aqui 5 galpões, sendo que 2 estão locados para as Casas Bahia. Um dos galpões ali em São José dos Pinhais, que estão sendo locados pelas Casas Bahia com um contrato atípico, que cobra uma BL ali de 74.200 metros quadrados, e um outro ali em Contagem, na rodovia Fernão Dias,
que fica também alugado para as Casas Bahias, é um contrato típico que cobre uma BL de 92 mil metros quadrados. Então esse fundo aqui também pode ser impactado caso as Casas Bahia não consiga se reestruturar depois aí de tudo isso que está acontecendo. É óbvio que acende um ponto de atenção para todos esses fundos, porque é um inquilino que cobre uma boa parte ali dos galpões logísticos, principalmente o MCC11, que tem 3 CRIs ali, que cobre 13% do PL. Mas até o momento é um ponto para a gente ir analisando e vendo os relatórios e vendo o que realmente vai acontecer aí depois para ver se a empresa está se reestruturando. Outro fundo é o BLMG11, cara, um fundo que está apanhando muito, que tem bons galpões, mas sofre bastante por conta da alavancagem. O fundo caiu bastante aí nos últimos meses. Ele tem um galpão aqui AAA que está alocado para via varejo, 100% da ocupação do imóvel. O fundo não tem vacância, mas é uma posição relevante que o fundo tem em via varejo. Também tem que ficar de olho para ver como que vai ser os próximos episódios. Para você que é acionista ou tem algum desses fundos na sua carteira, quais são os próximos passos depois desse pedido de recuperação extrajudicial? A empresa deverá submeter o plano a um tribunal judicial na próxima semana, com aprovação prevista para 30 dias, o que basicamente já foi aprovado aí pelos principais credores. E aqui a opinião de alguns analistas, né? A XP ressalta que este é um passo importante para a reestruturação da companhia, uma vez que reduz fortemente o peso da dívida nos próximos 3 anos, deixando a empresa em uma posição mais confortável para executar outros ajustes. Então, uma opinião dos analistas da XP como um ponto positivo. JP Morgan também apontam que este anúncio significa que há um alívio no fluxo de caixa de aproximadamente 4,3 bilhões. Também vê como um ponto positivo. A Genial também avalia que, além de dar maior segurança contra a volatilidade no mercado no médio prazo, a carência de juros de 24 meses e do principal de 30 meses devem fornecer um alívio para a gestão da companhia, sendo que as dívidas que antes eram de CDI mais 2,75, após a reestruturação haverá apenas uma debênture com 2 séries, uma com uma taxa CDI mais 1,5 e outra com CDI mais 1. Os analistas estão vendo isso aqui como um ponto positivo que vai aliviar ou vai dar uma folga ali para as Casas Bahia tentar se reestruturar melhor, organizar a casa em relação ao modelo de negócio, em relação às suas dívidas, que vai dar um período mais prolongado também para a empresa conseguir executar ali as suas estratégias e principalmente fazer a sua renegociação ali com os seus credores. Só que dando a minha opinião sincera aqui para vocês, eu quero muito saber a sua opinião também, se você investe nessa ação, se você investe em algum desses fundos, o que você está pensando em fazer daqui para frente. Primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui, cara, aqui é Brasil. A gente tem um país onde a taxa de juros ela sempre se mantém a uma média estável, né? Ela nunca cai lá embaixo, a não ser que aconteça uma catástrofe. É até por isso que o Brasil é conhecido como o país dos rentistas. Quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, isso aí enfraquece o consumo, atinge diretamente as empresas do varejo, que foi o que aconteceu e está acontecendo com uma Selic em 10,75. Como eu falei para vocês em um vídeo anterior a esse aqui, a economia não tá dando sinais que a gente pode ter uma Selic diminuindo com mais frequência nos próximos meses. Até o contrário, muita gente já fala em o Banco Central manter a taxa de juros por mais um tempo ou reduzir o corte a uma velocidade um pouco menor, ao invés de diminuir 0,50, diminuir 0,25, e isso aqui vai penalizando as principais empresas do varejo, como por exemplo as Casas Bahia. Então, um ponto que eu quero comentar com vocês. O primeiro ponto na minha visão é que as Casas Bahia está passando por isso porque é visível, principalmente pra gente como consumidor, que ela é uma empresa que não se adaptou. Cara, ela demorou demais para se adaptar a um e-commerce, ela demorou demais para entrar nessa onda do digital, tanto que a Amazon, Magazine Luiza tinha até lançado lá a Magalu e tudo mais e tal, e as Casas Bahia ainda não tinha feito nada. Segundo ponto, Casas Bahia, cara, na minha visão, ela tem aquela sombra de uma empresa muito antiga. Você passa na frente de umas Casas Bahia, cara, ainda tá aquele monte de vendedor que parece que vai puxar você pelo braço. Terceiro, também não se adaptou ao modelo de negócio online e um modelo de entrega mais eficiente. Hoje, você compra um negócio na Amazon, vem de outro país, chega de avião, chega em até 24 horas. Você compra um negócio nas Casas Bahia, você tem que ir lá na loja e ainda assim demora um mês para chegar o produto na sua casa. Juntando tudo isso e juntando o ponto de que se a Selic não continuar caindo na mesma velocidade ou até se manter por um bom período aí em 10,75, as Casas Bahia podem sofrer e muito se não se adaptar ao novo modelo de negócio e não conseguir fazer essa reestruturação a tempo suficiente de conseguir organizar a casa. Do mais, na minha visão, se eu tivesse esses fundos, eu não venderia, porque acredito que ainda é muita especulação do mercado e, como eu disse, a boa parte do mercado dos analistas estão vendo esse ponto como um ponto positivo. Mas isso não exclui o fato de que é um ponto de atenção. As Casas Bahia vêm passando por um problema de reestruturação desde 2 anos atrás. Se não conseguir arrumar casa, pode dar algum problema e isso pode sim impactar os fundos que eu comentei aqui com vocês. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha?
Você acha que é hora de comprar mais esses fundos, vender? Se você tem as cotas, você vai vender, vai comprar? O que você vai fazer? Comenta aqui embaixo e também comenta aqui qual a sua opinião sobre Casas Bahia. Se você é acionista, é uma boa oportunidade para você deixar o seu comentário aqui embaixo. E é isso, vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade trago para vocês aqui em primeira mão. Tamo junto, é só o começo.